Olá, exploradores da Cartórioflix! Hoje eu vim falar com vocês sobre o diagnóstico psicossocial da NR1. Esse diagnóstico é a primeira grande etapa de adequação do cartório à NR1, porque ele permite identificar os perigos relacionados à organização do trabalho, à liderança, à comunicação, à pressão operacional, a forma como a gestão impacta na saúde das equipes. Tudo isso relacionado aos riscos psicossociais. Aí deixa eu te falar uma coisa importante. Ele não é uma simples pesquisa de clima. A pesquisa de clima ela é um raio-x. Ela mostra sinais gerais do ambiente de trabalho, expectativas dos funcionários. O diagnóstico psicossocial ele é uma tomografia computadorizada da gestão, porque ele aprofunda, ele permite que a gente faça um zoom e identificar em qual setor o problema está mais latente. Quais os fatores que estão gerando esse risco de adoecimento? Quais equipes estão em sofrimento ou expostas àqueles processos de gestão que não estão funcionando e servem como gatilho para o estresse? E isso é muito poderoso para os cartórios, porque o cartório ele trabalha sob pressão constante. Existe cobrança sobre prazos, responsabilidade jurídica, atendimento ao público, a complexidade dos provimentos, alto volume operacional, precisão de tempo, comunicação, e quando a gestão não olha para isso de forma estratégica, esses riscos eles aparecem silenciosamente, mas todo mundo tem. Turnover, retrabalho, erros operacionais, conflitos, queda de produtividade, clima e tensão, falta de comprometimento, pessoas esgotadas. Tudo isso é tratado como um problema comportamental, mas muitas vezes a causa raiz está na forma como o trabalho está sendo organizado. E aí a NR1 é fantástica. O diagnóstico psicossocial ele avalia exatamente essas dimensões. Ele analisa fatores como sobrecarga de trabalho, pressão emocional, qualidade da liderança, clareza das funções, autonomia, comunicação, relacionamentos interpessoais, segurança psicológica, ritmo de trabalho, sobrecarga operacional, exigências cognitivas. Existe um ponto muito importante aqui. Vou te falar de uma das dimensões que está ligado às exigências cognitivas. Esse é um dos top 5 dos riscos psicossociais mais recorrentes dentro da realidade dos cartórios. Eu sei porque eu aplico diagnósticos. Mas por que aparece tanto? Pelo alto nível de concentração. Os colaboradores precisam lidar com tomada de decisões rápidas, memorização de procedimentos extensos, análise documental contínua, simultâneas, vários clientes ao mesmo tempo, atendimento ao público. Tudo isso gera uma rotina marcada por interrupções no trabalho e falta de concentração. Porque quando eles estão ali concentrados, alguém chama no balcão. Está conferindo uma escritura, chega uma dúvida operacional. Está finalizando um atendimento, surge outra urgência. O cérebro praticamente não descansa. E ainda existe outro agravamento muito comum. Os líderes olham isso como falta de comprometimento da equipe. Só que o fato é, no cartório, o colaborador precisa pensar muito, executar tarefas complexas o tempo todo. Isso gera desgaste mental que vai se acumulando. E quais são os agravos mais comuns desse perigo psicossocial? Fadiga mental, dificuldade de concentração, erros operacionais, retrabalho, irritabilidade, distúrbios do sono, desmotivação, descomprometimento e, em muitos casos, até burnout. E aí, quando a gente pensa que os líderes acham que isso se resolve simplesmente pedindo mais atenção ou reclamando da equipe sendo rígido, não resolve. Porque sobrecarga cognitiva não se combate apenas com cobrança, se combate com gestão inteligente. E volto a dizer, é por isso que o diagnóstico psicossocial é tão estratégico. Ele não apenas aponta o problema esse que todos os cartórios vivem, como ele sugere planos de ação para mitigar esses riscos. E aí você vai me perguntar quais ações costumam funcionar para lidar com esses riscos ligados à sobrecarga mental. Primeiro, treinamento técnico e comportamental, porque insegurança operacional aumenta o estresse cognitivo. Quando a equipe domina bem os processos, as normas, o atendimento, reduz a tensão. Segundo,
Olha só, anota aí, é plano de ação para sua NR1. Desenvolvimento da liderança. Porque um líder que apoia e que desenvolve traz segurança para a equipe, reduz o estresse, orienta com clareza, oferece suporte, ensina. Tem conversas de desenvolvimento e não pressão. Terceiro ponto, revisão de processos. Existem cartórios que adoecem pessoas simplesmente porque os fluxos de trabalho estão desestruturados. Retrabalho constante, ninguém sabe qual é a prioridade, excesso de interrupção e sobrecarga silenciosa. Quarto, a gestão do tempo e a produtividade. A equipe precisa aprender a lidar com o que é prioridade, para ter foco, organização operacional e até implementar pausas saudáveis durante o dia, para pensar melhor. Quinto, monitoramento de indicadores. Isso é fundamental, porque o risco psicossocial não pode ser tratado como achismo. A gestão precisa monitorar índice de erros, reclamação de clientes, retrabalho, afastamentos, faltas, a produtividade por funcionário para saber se não tem desequilíbrio aí, porque isso gera estresse. Você sabe disso. Esses indicadores ajudam a identificar quando a sobrecarga mental pode impactar o profissional e o cartório. E aqui está um ponto extremamente importante. O diagnóstico ele não serve só para evitar a multa da NR1. Ele melhora a sua gestão. Porque quando os dados são bem interpretados, eles revelam exatamente onde estão os gargalos humanos da operação. Você deixa de apagar incêndios e começa a atuar na causa. Isso melhora a produtividade, reduz o retrabalho, fortalece a sua liderança, mostra os pontos de treinamento que são necessários, reduz conflitos, aumenta a segurança, fortalece o clima organizacional. Na prática, o diagnóstico ele se transforma em uma inteligência de gestão. E é exatamente aqui que entra a solução que a Resiliência e a Cartório Flix trazem juntas para a sua adequação à NR1. Porque adequar um cartório à NR1 não é só aplicar o questionário ou ter o PGR da medicina do trabalho. É olhar para todas essas situações, entender esses perigos, criar planos de ação para mitigar esses riscos, monitorar e acompanhar. É ser estratégico, por isso a NR1 exige o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GROW, para que você possa identificar os riscos mais críticos e transformá-los em um plano de ação estratégico, real. E a grande diferença está no que acontece depois do diagnóstico. Muitas empresas, quando aplicam o diagnóstico psicossocial, entregam, e aí o cartório não sabe o que fazer com isso. A gente precisa conseguir ler e saber como conduzir este plano de ação a partir dos resultados do diagnóstico. Por isso, a Cartório Flix e a Resiliência oferecem consultoria para andar com seus líderes nesse processo e uma gama de treinamentos para poder desenvolver a sua equipe, tanto na comunicação como na gestão de pessoas, quanto no fortalecimento dos seus líderes. E os dados mostram que problemas no atendimento, retrabalho e pressão operacional podem ser superados com cursos, com recursos para que a sua equipe esteja mais preparada. Ou seja, o diagnóstico deixa de ser apenas um documento para auditoria e passa a ser uma ferramenta prática de transformação da sua gestão. Isso muda tudo, porque o cartório começa a atuar preventivamente. Os líderes aprendem a reconhecer os sinais de desgastes na equipe antes que eles virem um afastamento ou um pedido de demissão. Os processos passam a gerar menos estresse operacional. A equipe trabalha com mais clareza, segurança e suporte, e os indicadores começam a melhorar. Menos erros, menos retrabalho, menos conflito, mais produtividade, mais estabilidade emocional, mais qualidade no atendimento, porque os clientes percebem quando as pessoas estão bem. Esse é o verdadeiro motivo da NR1. Não é apenas cumprir uma obrigação legal, é construir uma gestão saudável, olhar para os problemas da sua gestão com um novo óculos, de visão além do alcance, para poder, talvez, resolver problemas que você tem reclamado há muito tempo. E até quando você vai lidar com esses problemas? O diagnóstico psicossocial é um mapa estratégico da sua gestão, que mostra onde estão os riscos,
Onde estão os gargalos? Aonde a liderança precisa evoluir? E quais ações vão melhorar o desempenho da sua equipe? Porque gestão saudável não acontece no improviso. Ela acontece quando o cartório aprende a enxergar aquilo que antes estava invisível, mas estava incomodando. E é exatamente aqui que a resiliência e a Cartório Flix podem ajudar o seu cartório a fazer todos os dias um resultado melhor. Clica no link abaixo e conheça as nossas soluções.